melhor um péssimo acordo do que uma boa demanda. É verdade. É verdade. Por que é verdade? Porque a demanda ela passa por muitas mãos. Passa pelo advogado da parte contrária, passa pelo perito, passa pelo Ministério Público, passa pelo entendimento do juiz, passa pela disponibilidade de se ter ou não uma testemunha. São muitas possibilidades e muitas probabilidades que constituem um processo até o julgamento final. Então, realmente, o advogado ele trabalha dentro de um campo, de uma areia movediça, ele trabalha dentro de um fio de navalha, ele trabalha dentro de um fio condutor, onde ele tem que ir superando tudo isso para fazer prevalecer a tese dele. E tem um caso muito emblemático, muito interessante. Ou seja, a causa toda, depois de muitos anos de trabalho, inicial, contestação, réplica, tréplica, audiência e tudo mais, bom, o resultado da demanda dependia da testemunha. E testemunha, a gente sabe como é que é um ser humano, assim como nós. Sou um ser humano. E que pode ficar nervoso, que pode se confundir. Muito bem. Então era um caso muito interessante, o seguinte, era uma empresa que o funcionário tinha que bater meta. Enquanto ele não batia a meta, ele ficava com um pinico de plástico na cabeça, ali no galpão ali, para todo mundo ver. Então quem tivesse com o pinico na cabeça é porque não bateu a meta ainda. A empresa dizia que aquilo era uma coisa assim, olha, isso é uma coisa lúdica, uma brincadeira e tal. Mas será que o funcionário gostava dessa brincadeira? Claro que não. Pô, ficar com o pinico na cabeça, além de ficar com o pinico na cabeça, ele detinha o sinal do desvalor, no sentido de que, enquanto ele não batia a meta, ele estava com o pinico, ou seja, todo mundo da empresa estava vendo que ele não estava batendo meta. Então, na verdade, isso era muito constrangedor, existia uma discussão a respeito do dano moral que isso gerava ou não, mas precisava saber provar, afinal, por que a pessoa ficava com o pinico na cabeça. Muito bem. Então, nós ouvimos a testemunha antes da audiência, e aí é um ponto interessante. O advogado ele não instrui a testemunha. A testemunha não vai falar o que o advogado quer. Eu, como advogado, eu preciso ouvir a testemunha antes para saber o que ela tem a dizer, o que ela viu e o que ela ouviu. Aí sim eu vou saber se é uma testemunha firme, se é uma testemunha frágil, se é uma testemunha que viu, se é uma testemunha que ouviu, ou se é uma testemunha que ouviu falar. Eu preciso saber o que ela tem a dizer. Muito bem. E antes da audiência, a testemunha falou claramente, falou, não, era muito constrangedor, porque enquanto a pessoa ficava com o pinico na cabeça, é porque ela não batia a meta. Era muito constrangedor, era um absurdo e tudo mais, e eu também já passei por isso. Então é isso que eu tenho a dizer. Eu falei, tudo bem, não precisa dar suas impressões pessoais, o que você acha, porque a testemunha, ela não dá impressões pessoais. Ah, eu acho isso um absurdo, eu acho isso impoliticamente correto, eu acho que isso é uma injustiça. Não, a testemunha ela vai falar o que ela viu, o que ela ouviu. Bom, muito que bem. Só que chegou no dia da audiência, aí todo mundo tem o juiz, tem as partes, um monte de gente na sala, era uma audiência trabalhista. Um monte de gente na sala, tudo mais. Aí chegou na hora lá, a testemunha chegou, ficou um pouco constrangida ali, ficou um pouco assim, como é que eu falei? Me fugiu a palavra. Mas enfim, ficou um pouco lá constrangida e tudo mais. E chegou então a fatídica pergunta. Aí o juiz perguntou, de muitas perguntas que havia, questão de hora extra, questão de comportamento, questão do local do trabalho e tal, o juiz fez então a fatídica pergunta. E a questão do pinico? Aí a pessoa, a testemunha estava um pouco nervosa e falou assim, não, o pinico, enquanto a gente tinha o pinico é porque batia a meta. Se confundiu o juiz. Não, peraí. Aí o advogado da parte falou, não, excelência, acho que a testemunha se confundiu, o juiz, silêncio aqui. Silêncio, porque é o que vale o que a testemunha falou. Agora vai todo mundo querer conduzir a voz da testemunha? O que a testemunha falou em primeiro lugar foi isso, que enquanto estava com o pinico é porque batia a meta. Aí o juiz não deixou mais a testemunha falar, os advogados falaram, esperneou, tal, não tem jeito. Aí, bom, preciso dizer que estragou tudo, né? E o que ficou então claro para o juiz? É que enquanto a pessoa ficava com pinico é porque ela batia a meta. Então, ao invés de ser um desvalor, era um prêmio, apesar de ser o pinico. E o juiz entendeu que a questão do pinico também era uma questão lúdica, era um gracejo que se fazia àqueles que batiam a meta. Olha só, inverteu toda a situação, acabou com o processo. Então, isso foi uma audiência que eu observei e participei. E então é isso que eu falo para vocês, às vezes a gente instrui o processo, a testemunha fala uma coisa para nós, num ambiente mais tranquilo, a hora que chega na frente do juiz, a testemunha, infelizmente, ela pode se confundir, e sobre aquela questão do dano moral do pinico, o processo foi improcedente, ele foi procedente em outras questões, mas a questão do pinico, por quê? Porque a testemunha, ela ficou um pouco nervosa, acabou falando o contrário do que ela havia dito, o contrário da verdade dos fatos, infelizmente, mas no processo se procura a verdade processual. Falam-se sobre a verdade real, mas existe uma verdade processual. É a verdade que aparece nos autos. Não tinha outra testemunha para dizer se era aquilo mesmo, e a questão ficou por isso mesmo. Bom, coisas de advogado que a gente passa aí que sirva de experiência para nós. Melhor um péssimo acordo que uma boa demanda. Por quê? Porque depende de muita gente
e depende dos ânimos das partes no momento que estão ali na audiência. É isso aí, um abraço para vocês.